E aí me faz pensar, porque como você está falando dessa questão de que é um ato divino, né? Me fez pensar no faça-se a luz, que também que começa com um verbo. Claro, então, assim, a liberdade é dada por Deus nesse caso. Que você acabou de falar, não tem um agente da liberdade. E achei interessante começar por um verbo. Não tem um processo, né? Bem interessante, bem interessante, sim. Agora, algo mais intrigante ainda, que não pode ficar passado despercebido. O sujeito do verbo, o sujeito da oração, as margens. Mas poderia ser as margens, ouviram do Ipiranga as margens de um povo heróico, as margens do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Agora, essas margens são plácidas. Mas do que se trata é de um momento de ruptura, é independência ou morte. Essas margens não podem ser plácidas. Podem não ser revoltosas. Procelosas, já que estamos falando de parnasianismo, mas as margens plácidas. É porque o processo histórico foi plácido mesmo. O Dom João VI volta para Portugal devido à Revolução do Porto, de 1821, deixa o filho, e é o filho do rei que faz a independência, e depois ele volta para Portugal e torna-se em Portugal Dom Pedro IV, porque o irmão Dom Miguel retirou a filha dele do poder. Ele volta a Portugal, luta, e em Portugal ele é Dom Pedro IV. É extraordinário. Então, as margens plácidas é uma extraordinária intuição do poeta, embora ela oculte o que importaria revelar. Mas o que ela deixa claro, então, por que é que as margens são o sujeito da oração? Porque não tem processo histórico. Agora, se não há processo histórico, a liberdade é um sol, é um raio que cai do céu nesse instante. Não há processo histórico. Se não há processo histórico, não há conflito. Se não há conflito, as margens são plácidas. Então, esse livro não leva em conta os conflitos, as coisas que aconteceram, de jeito nenhum. as revoltas, nada. Não, nada. Inclusive ouvido aqui no livro das margens. Nada. Não leva em conta nada. Porque você já se perguntaram? Dos escravizados, a luta dos escravizados. Não, Silvia, pergunte-se. Olha, as margens ouviram do Ipiranga o brado retumbante de um povo heróico. Se o povo é heróico, há conflito. Se o brado é retumbante, é porque há ruptura. Sim. É independência, independência ou morte. As margens são plácidas. Sim. Agora, pela avesso, é uma extraordinária intuição. A placidez das margens, a placidez das margens corresponde, na Canção do Exílio, à ausência de gentes. É preciso retirar as gentes deste colosso, deste berço esplêndido, porque as gentes deste berço esplêndido necessariamente incluem os indígenas massacrados e os corpos escravizados. Esse é o grande interdito do Brasil ainda hoje, que é a profunda desigualdade, a profunda hierarquia. É preciso sempre recorrer à natureza, recorrer a este instante, na medida do possível, por isso. Então, sigamos. Rapidinho. Claro. Comentar que se a gente fizer análise sintática mesmo, de um povo heróico, não é um termo essencial da oração. Ele é um complemento nominal. Sim, desculpa. Percebam que ele pode ser retirado da oração, você não consegue entender plenamente o que está acontecendo. Se as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante, ponto final, acabou. Você não precisa necessariamente dizer de quem é o brado retumbante. Não é, o que eu estou querendo dizer é que esse povo heróico não é decisivo para o entendimento. Não é termo essencial. Exato, não é um termo essencial. Está completamente à margem. Exato, caso está à margem. Ele não é necessário para você entender. Ele é o último termo que aparece. Sim. Tá. Eu teria dúvida. A placidez aqui também serviria, assim, uma outra maneira de ver, só para estabelecer um contraste. O brado é retumbante com o que vem depois. O cenário pode ser plácido, pelo menos no que diz respeito ao elemento água, não, mas o brado é retumbante contra
o contraste, né, contra esse pano de fundo plácido, e o sol da liberdade, embora não seja o sol simplesmente, seja um sol metafórico da liberdade, ele brilha intensamente, em raios fúlgidos. Então, a intensidade que falta às margens está em contraste, realça É possível, enfim, é possível. a potência que se quer atribuir ao brado e ao sol da liberdade. Né? Os raios são fúlgidos e o brado é retumbante. E aproveitando, Bluma, os raios fúlgidos, vamos a outro raio. Brasil, um sonho intenso, fúlgido ao seu modo. Sim. Um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce, mais uma vez. Quer dizer, o sonho intenso do Brasil, de amor e de esperança, é um raio vívido que a terra desce. Não tem processo, não tem história. Tudo se realiza no eixo do caráter instantâneo. Vem, acontece, como se fosse de fato algo da providência. Vem, aconteceu. Agora, a terra desce. E aqui há algo muito interessante, porque veja, o Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se o teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Agora, salvo engano, o céu que é risonho e límpido resplandecerá sempre a mesma imagem. Não há transformação possível, não há processo, porque o Brasil será um sonho tanto mais intenso quanto mais imutável. Porque, salvo engano, o cruzeiro sempre está lá onde ele está. A imagem do cruzeiro sempre estará onde fica. Não há nenhuma modificação possível. Então, o sonho intenso do Brasil de ser de amor e de esperança implica que nada muda. Que o Brasil continua como está sempre. Agora, a sequência retoma. É muito interessante como na sequência... Está claro, professora Ana? Alguma dúvida? Pode interromper, tá? Não, seria. Karina, está falando mais claro? Pessoal, agora... Está mais claro, mas está te tocando. Depois, vamos continuar na letra da música, né? Nós vamos agora encontrar aquela série de imagens que reduzem o país à paisagem. Porque se o país é a paisagem, a nação é puro cenário. E se a nação é puro cenário, não há o coro dos contrários. Não há diversidade, não há processo histórico. Qualquer diferença se resolve na remissão a quê? Gigante pela própria natureza. Ou seja, este gigante será tanto mais gigante pela própria natureza, quanto menos pessoas houver para desmatar, para desflorestar. O que atrapalha o Brasil é o povo brasileiro. Este país sem povo seria o paraíso. Literalmente seria o jardim do Éden, na verdade. É o gigante deitado. Isso, Ia ficar deitado. Agora veja, então olha a sequência. Gigante pela própria natureza. Não é gigante pelas realizações históricas. Não é gigante pelos feitos do povo. Não é gigante pelo caráter memorável da cultura. Ele é gigante pela própria natureza. Brasil, tu és belo. Brasil, tu és forte. Brasil, tu és um impávido colosso. As margens são plácidas, o céu é límpido e risonho, e o colosso é impávido. É uma recusa total de qualquer historicização, porque qualquer forma de historicização implica conflito, mudança. Se não há mudança e conflito, não há história. O hino nacional brasileiro é uma deshistoricização deliberada da própria nação. E o teu futuro, Brasil, espelha essa grandeza, que é a natureza. O teu futuro espelha a natureza. Salvo engano, a natureza não muda. O futuro nunca chega porque não há. O futuro nunca chega, finalmente sabemos, porque para que haja futuro é preciso que haja história, é preciso que haja processo. Mas se o que há é colosso impávido
e um gigante pela própria natureza, e se é um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança que a terra desce, mas só desce se em teu formoso céu, olha o movimento, se em teu formoso céu risonho límpido, nenhuma nuvem para prejudicar esse céu, a imagem do cruzeiro resplandece. De novo, só me engano, o cruzeiro sempre estará onde está. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, tu és mãe gentil, pátria amada, Brasil. É muito impressionante, não é? Está ficando mais claro agora, cara? Está ficando, né? É impressionante. É uma obra-prima involuntária. Você vai perguntar. Involuntária. É involuntário. Porque é evidente. É uma obra-prima involuntária, mas ao mesmo tempo é dar forma a uma mentalidade. Esta letra é uma experiência de pensamento. É a experiência de pensamento do Brasil. João, como é que você lê esse dos filhos deste solo? Porque seria o povo, qual povo? Não, os natos do Brasil. Os nascidos no Brasil. É isso. Os nascidos no Brasil. Deitado é o que exclui, por definição, todos os escravizados. Por definição. É espantoso. Deitado eternamente em berço deitado. Eternamente. Não tem príncipe para beijar esse país. Não levanta, né? Ao som do mar, olha o som do mar. E a luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florando a América. Iluminado ao sol do novo mundo. Florão, aqui metaforicamente, é um emblema, um estandarte, o mais bonito, o que mais se destaca. Como a florão na O jeito que você leu essa estrofe me fez pensar numa música do Dorival Caymmi, assim, sabe, baiano, deitado eternamente. Esse verso supõe uma eterna infantilização. Claro, ou seja, sem dúvida. nunca vai chegar a maioridade. Claro. Coisa que não pode haver, mas não pode. A independência Não pode haver. emancipação da nação. Não pode haver maioridade sem história, sem processo histórico, sem conflito. Do que a terra mais garrida. E agora voltando. É claro que agora voltamos à canção do exílio. O verdadeiro exilado do Brasil é o Brasil. Isto é o Brasil sem história e sem processo. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, Gonçalves Dias. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Agora eu não tinha pensado nisso, Juliano, não tinha me dado conta da questão do amor, de fato. Porque a pátria amada aparece 4 vezes, amor 2. Isso é curiosíssimo, porque aqui, o amor aqui é justamente a negação de qualquer espécie de conflito, não é? Amor, aliás, num capítulo dificilíssimo de ler, de minha formação, Joaquim Nabuco, 1900, capítulo chamado Maçangana, que é o capítulo que ele põe. Maçangana era o nome do engenho da família de Joaquim Nabuco. Capítulo dificilíssimo de ler. Porque diz Joaquim Nabuco que ele se recorda na infância quando houve a abolição. Ele estava no engenho da família. Ele viu os escravos chorando porque tinham abandonado a senhora. E aí ele diz assim, ele diz uma frase que é dificilíssima de ler, mas é fundamental, porque nessa frase é a todo o Brasil para não desejamos. Ele diz que os negros não se revoltaram e não tiveram ódio aos senhores. Ele diz, é o amor dos negros que salvou o Brasil. O amor dos negros? O amor. O amor pelo Senhor. Pelo Senhor. Dúvida, não é? Vocês têm esse livro? Tem. Então, eu vou chegar em casa e ler. O capítulo Maçangana. Duríssimo de ler, não é? Amor. Mas neste caso, amor não é a escolha livre e subjetiva entre 2 almas. Não. Aqui amor é submissão. Me expresso mal. Aqui amor é ausência de conflito. É ausência de conflito. É forte isso. Brasil, de amor eterno seja símbolo.
O amor é eterno, assim como deitado eternamente em berço esplêndido. Assim como o colosso é impávido. O lábaro que ostentas é estrelado. A bandeira, não é? A bandeira estrelado, porque na bandeira da República tem as estrelas dos chamados províncias ou estados. E diga o verde ouro dessa flâmula, o verde louro, o verde amarelo da flâmula bandeira. Paz no futuro e glória no passado. Onde está o presente? Mas qual é o tempo da história? Qual é o tempo do conflito? É a rua, é agora, é o presente. Não tem presente no hino nacional. Também tem uma coisa assim, a ideia construída que a gente tem de amor, né, um amor da poesia trovadoresca, um amor cortês, é uma conquista, né? Uma conquista de uma coisa que você quer e que você ainda almeja, idealiza, mas há obstáculo, você ainda não tem. Esse amor aqui, você não tem que conquistar, é um amor que já se dá. Assim. Como um amor pátrio, você já nasce com ele. Boa observação, Juliana, e se associa ao que o Máximo falou do ouviram. É como se de fato tudo fosse um raio que desce, não é isso? Tudo é um raio que desce, é tudo, como disse a Silvia, instantâneo. Não tem processo, acontece. Eu acho que podemos aproximar do filme, mas é impressionante. Ler o hino nacional dessa maneira é um choque, não é? Passa a qualidade, é uma obra-prima involuntária. É isso que eu estou pensando, mas olha, orquestrada, né? Quer dizer, é o mesmo efeito. Nós podíamos, talvez eu até faça isso no próximo semestre. Boa ideia. No próximo semestre nós vamos ler a trilogia indianista do Alencar. Porque é uma obra-prima voluntária. No Guarani, em 1857, no final do romance, há uma dupla destruição. O solar do Antônio de Mariz explode, inferno, e há o dilúvio. O Peri arranca uma palmeira e salva Cecília. Mas tudo termina à deriva, não se sabe o que vai acontecer. Destruição total. Isso é mais ou menos, a ação ocorre entre 1580 e 1640, porque a União Ibérica, quando a Espanha domina Portugal por 6 décadas. Segundo romance. Então, e no Guarani você tem vários europeus, indígenas, e você tem a primeira mestiça do romance brasileiro, a Isabel, que ela é fruto do caso de uma relação de um português com uma indígena. E ela se sente inferior a Cecília por ser mestiça. 1857. Então você tem uma complexidade, não tem escravo apenas, mas a complexidade está toda dada. Não tem escravo. Não tem. Iracema se passa nas primeiras décadas do século XVII. Agora você tem o branco e o indígena, apenas. O mestiço surge no final, que é o Moacir. Iracema é um romance terrível. Primeiro que ele deveria se chamar Martim, porque tudo gira em torno do homem branco, do Martim. Iracema é a primeira representação literária brasileira de um genocídio. Todos morrem. No final, todos morrem. A tribo da Iracema morre, porque ela não denuncia o Martim. O Poti vira Felipe Camarão, porque ele diz que ele não suporta a distância do amigo, então ele se converte para o cristianismo, com uma morte simbólica. No final, a Iracema morre. Quando ela morre, ela entrega o Moacir para o Martim e fala assim: toma o teu filho, literal, toma o teu filho, meus seios ingratos já não podem alimentá-lo. É inacreditável. O que o Alencar faz então? O Alencar pensa: bom, eu tenho que encontrar uma fundação mítica para esse país, que era o objetivo dele. Volta ao período pré-cabralino, 1874, Verajara, só tem indígena. E o conflito continua. Extraordinário. É involuntário. O Alencar não tinha esse projeto. Mas a arte é muito mais interessante do que o artista, não é? Para terminar, então, o hino. Não é tão interessante, mas é que na bandeira imperial, o verde era a Casa de Bragança. Sim, o amarelo de Habsburgo. O que no período republicano a simbologia é outra.
o verde é a mata, a vegetação, o amarelo é ouro e riqueza, mas é porque agora, como tem muito conservador no Brasil, eles dizem, não, o verde é a casa de pregação do senhor. O país agora é republicano. Agora, então, mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, não teme, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, Brasil, tu és mãe gentil. Não é muito gentil, né? Você tem a morte aqui no final e você tem a morte no início. A morte lá na segunda estrofe e aqui na última. Isso quer dizer que, na verdade, para ser filho do Brasil, você tem que estar preparado para morrer. Então... Isso porque a mãe é gentil, mas se não fosse. É muito impressionante, não é? Você chama a que a mãe gentil é que acolhe, né? Acolhida Seria, né? Seria, que acolhe. Gonçalves Dias foi professor do Colégio Pedro II e Osório Duque Estrada foi aluno do Colégio Pedro II e depois ele volta como professor. Será que ele foi aluno porque, então, na época... Gonçalves Dias? Não daria, cronologicamente não daria, porque o Osório Duque Estrada ele nasce em 1870, então não teria tempo de ser aluno do Gonçalves Dias. Mas tem essa genealogia, como a música é composta por um discípulo do Maurício Garcia, é muito impressionante, né, essas continuidades que nós estabelecemos. Você queria falar sobre o padre José Maurício? Aí passamos depois... Eu queria falar só uma coisa. Por favor, Graça. Esse negócio se empenhou dessa igualdade, conseguimos conquistar. Que igualdade? É que... É um absurdo. Boa pergunta. Não, aqui é a igualdade, não está falando do povo. Ótima observação, Graça, isso me escapou de mencionar. Então, colônia e... É isso. Não mais... Não é liberdade, é igualdade. Não, então, é que agora o Brasil, no concerto das nações... Está igual a uma nação independente. É isso, nesse sentido. Agora, esse hino, o hino, acho que o Breno dizia, é um chamamento à guerra também. É um chamamento que tem que deixar o cara, entendeu? Né? Alerta, motivado. Vai motivar o cara que, entendeu? Ter grande e tal, vamos lutar. Se tiver alguma coisa, vamos estar lá prontos para defender. Mas eu acho que não. Acho que o efeito que esse hino produz é similar à análise que o jovem José Guilherme Melchior fez da Canção do Exílio do Gonçalves Dias, que é uma análise brilhante, eu acho que tem um fecho que é decepcionante. Ele diz assim, porque na Canção do Exílio não tem um único adjetivo, que é a observação do Aurélio Barco de Holanda. Mas o Melchior, com 18 anos, diz, olha, não tem nenhum adjetivo, que o poema todo é ele uma peça adjetiva do amor ao país. Ele diz assim, mas é um amor sem fundamento, sem razão objetiva, sem dado concreto. É amor, este amor que está aqui, amor eterno. Ele diz, desgraçados de nós se um dia abandonarmos este amor, que não tem outro objetivo que não o amar a terra pátria. Isso é uma conclusão muito decepcionante. Eu achei brilhante. Eu achei que eu estava falando até como sociologia da sociedade. Não, é uma conclusão muito decepcionante, porque ele não entende que este amor eterno é assim, porque ele só pode ser assim se todo conflito for sempre escamoteado. Se não houver processo histórico, se não houver país, mas paisagem, se não houver projeto, mas cenário. O Brasil, nesse sentido, é um imenso cenário em busca de um povo que não há. Sobre isto, Carlos Drummond de Andrade. Agora podemos alterar a ordem, começamos com a Suzana. Eu queria falar uma coisinha do padre José Maurício, do padre José Maurício Nunes Garcia, que ele era negro, né? E o Marcos Portugal o padre José Maurício, mestre de capela. E Dom João VI era simplesmente apaixonado pelo padre José Maurício Nunes Garcia. Isso. E o Marcos Portugal, que era mestre de capela em Portugal, que vem com a corte, já fica meio enciumado, né? Porque o padre José Maurício tinha todas a atenção do Dom João VI. Um belo dia, numa cerimônia, o Dom João VI tira a medalha do peito de um figurão e coloca no peito do padre José Maurício Nunes Garcia. E esse Marcos Portugal, ciumentíssimo do padre José Maurício, pega a partitura de Mozart
e vira de cabeça para baixo e põe para o padre tocar na igreja do carro. E ele toca. Para baixo. O cara é um gênio. E as músicas do padre Maurício Garcia, a publicidade usa muito. Há muita campanha publicitária, tem a música do padre Maurício Garcia hoje. E ele é mestre capela, ele era mestre capela, a Sé era a igreja de São Benedito. Aí fala, nossa, a família real veio para uma igreja de preto, aí construíram a igreja de São Senhora do Carmo, que é a Sé, que era a Sé, né? Dia 16 é o dia do Céu do Carmo. E o padre José Maurício era mestre capela daquela igreja. Ali ele tocou com a partitura de Mozart de cabeça para baixo. O cara era genial. Genial. Deixa eu fazer uma pergunta, que é assim, porque quando a gente está fazendo análise do texto, eu estou pensando na música, que eu não entendo nada de música. Mas eu acho que a música ela tem uma pegada que não é tranquilizadora, que ela chama para o combate. A música não está. Que acho que seria interessante pensar nessa relação. A música foi composta para celebrar a abdicação. A abdicação, sim. E ela vem lá em cima, né? Porque agora, quem tiver interesse, eu vou fazer uma coisa, vou mandar um texto para o Pedro. Pode ter um texto que vocês encontram na internet, que se chama Hino Nacional Brasileiro, Que História é Esta? Do Avelino Simões Pereira. Nacional Brasileiro, que história. Nada, coisa tá. É um texto brilhante que tem uma análise minuciosa sobre, também nesse sentido, Máximo, houve um momento na República Velha em que o Alberto Nepomuceno foi o presidente de uma comissão que pretendia fazer uma harmonização entre a letra e a música. Porque as pessoas se davam conta de que salve, salve, pátria amada, salve, salve. A música tem um caráter exortativo, mas a letra é um caráter analgésico, né? É um amor eterno, doloroso. Então percebia-se uma certa contradição. E houve uma comissão dirigida pelo Alberto Nepomuceno, grande pianista e compositor do início do século XX, que tentou e fez algumas pequenas modificações na parte melódica, que é fascinante, né? E é por isso que alguém perguntou, por que a gente ama tanto ele? Porque não é a letra. Não é a letra. A verdade, no meu cerimônia pública, quando você vê as pessoas cantando, as pessoas não estão cantando. Mas pessoal, agora vamos começar, porque nós temos ainda 2 poemas. Essa música de tarará, tinha letra. Tinha. Isso é trabalho que tinha. Tinha uma longa introdução. Tinha a letra todo dia, tem que estar por aí. Nesse artigo ele indica isso. Então agora vamos ao Carlos Moura de Andrade. Carlos Moura de Andrade. Hino Nacional. A pessoa do desespero para cantar isso. Carlos Moura de Andrade, Hino Nacional, 1934. Podemos fazer o mesmo modelo? Suzana, pode começar, por favor. Fala aqui ou não precisa? Não está gravando. Precisamos descobrir o Brasil, escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio, o Brasil está dormindo, coitado. Precisamos colonizar o Brasil. O que faremos importando francesas muito louras, de pele macia, alemãs gordas, rusas nostálgicas, para garçonetes dos restaurantes noturnos, e virão sírias fidelíssimas, não convém desprezar as japonesas. Precisamos educar o Brasil, compraremos professores e livros, assimilaremos finas culturas, abriremos dentes e subvencionaremos as elites. Cada brasileiro terá sua casa, com fogão e aquecedor elétrico, piscina, salão para conferências científicas. E cuidaremos do Estado técnico. Precisamos louvar o Brasil. Não é só um Brasil sem igual. Nossas revoluções são bem maiores do que quaisquer outras. Nossos erros também. E nossas virtudes. A terra das sublimes paixões, os Amazonas inenarráveis, os incríveis João Pessoas. Precisamos adorar o Brasil. Se bem que seja difícil caber tanto oceano e tanta solidão no pobre coração já cheio de compromissos. Se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, por que motivo eles se ajuntaram
E qual a razão de seus sofrimentos? Precisamos esquecer o Brasil, tão maravilhoso, tão sem limites, tão despropositado, erguer, repousar todos os terríveis caminhos. O Brasil não nos quer, está parte de nós. Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil. Nenhum Brasil existe, e acaso existirão os brasileiros. Poema excepcional, não é? Então agora podemos fazer assim, começamos, o tom máximo, você começa com as suas observações, Juliano, Leonardo, Karina e passamos. Bom, eu não sei se essa observação, porque o poema ia para um lado, de repente eu tirou uma estrofe e foi para o outro lado, e eu acho que esse verso final é o que, né? Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? Porque é uma pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente pode continuar fazendo, né? Pode fazer agora, né? Acaso existirão os brasileiros? Eu acho que não é que ele tenha ido para o outro lado, que antes é irônico, ironia. né? Sim. É que ironia está cada vez mais difícil. Tem que botar um estrofe, contém ironia. Juliano, por favor. Pensando ainda naquela coisa do amor, né? O outro amor é um amor que não tem corpo, não é um amor encarnado, né? Do hino nacional. E aqui ele já mete, ele não fala de amor, ele fala de paixão, ele traz já o corpo quando ele fala da pele macia, das alemãs gordas. Então, a gente, né, já entra não só também nos seus aspectos culturais, simbólicos, sociais, mas corporais, né, físicos, assim. E que gente são? Que gente são? São franceses, alemães. As alemãs. Ou seja, as brasileiras não são. Ou seja, as brasileiras não participaram. E enriquecimento também da população, né? As brasileiras não participaram da festa. Leonardo, por favor. É interessante se no hino nacional, né, brasileiro do Estrada, quem ouve são as margens aqui, nós precisamos do Brasil, né? Então o povo em algum grau aparece no início do poema. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a terceira estrofe, quando ele fala de finas culturas, e na próxima, pensando nas finas culturas, o Brasil ele passa a ter umas coisas completamente bizarras, assim, né? Um aquecedor elétrico como um termo tão essencial como um fogão no Brasil, né? Como se fosse uma piscina, então já mostra essa... o fogão é elétrico também, ambos, tá no plural. Sim. É porque o fogão elétrico serve, né? Não, o fogão é útil no Brasil, o aquecedor nem tanto. Piscina também não. Exato, piscina também não. Porque toda a praia está boa, está não, e como essa dissonância do Brasil, sabe? Aquecedor elétrico, né? Não, exato. A fina cultura que o Brasil tem que assimilar é a fina cultura do aquecedor elétrico, da piscina, sabe? E isso que é interessante, essa dissonância, né, do Brasil. E eu acho interessante também aquilo que a gente falou do caráter condicional, não sei qual estrofe, no quinto estrofe, quando ele fala que precisamos louvar o Brasil, ele já fala das revoluções, né, do que não houve no outro hino. E também não há muito aqui, porque as revoluções são bem maiores, mas ela ainda é meio condicional, né, ela não é propriamente explicitada aqui. É interessante pensar sobre essa ótica do Brasil, que ele é muito grande, em princípio, mas é um Brasil que tem que ser descoberto. Ele é grande, mas ele é descoberto. E o Brasil que nós temos ação, ou seja, o Brasil que nós assimilamos culturas, é esse Brasil dissonante, o Brasil das elites, dos dances, enfim, dessa dissonância mesmo. Obrigado, Leonardo. Acho que tem questões muito interessantes aí, né? Karina, eu só vou falar depois de vocês, para me influenciar. Lendo esse texto agora, me veio aquela música, O Brasil Não Conhece o Brasil. E aí eu fiquei pensando assim, como é claro que existem de fato dois Brasis. O Brasil com Z, né, que as elites gostam, que apreciam, que é de fora, e tem o Brasil real que a gente esquece. E aí eu lembrei de uma coisa, em 2018 eu conheci um bolsonarista, eu não sabia que ele era bolsonarista, mas conversando e tal, ele estava viajando aqui no Rio, pro Rio, por causa do Rock in Rio, e aí ele falou assim, eu não viajo pelo Brasil, o Brasil não tem nada de bom, o máximo que eu vou é Rio, São Paulo, mas eu não viajo pelo Brasil.
E aí eu lembrei que em 2020 eu fiquei emocionadíssima quando fui pro Pará. Pensando, cara, as pessoas não conhecem, a gente não conhece o norte, que é totalmente diferente, né? O bolsonarista, burguês e tal, acha que o que é bom é o que tá lá. Miami, né? E eu cada vez mais, apesar de não emocionar com o hino nacional, cada vez mais eu amo esse país. De cima, norte e nordeste. Obrigado, Karina. Suzana. Eu acho aqui que, mais uma vez, não tem povo preto, né, nem nada, mestiço. Acho que ele fala que precisamos educar o Brasil, contraindo professores livres, seguraremos finas culturas, abriremos danças, subvencionaremos as elites. Isso aqui também achei assim, meio surreal, né? Não tem cultura nenhuma, ainda mais finas culturas. Cada brasileiro terá sua casa, fogão, aquecedor, piscina, quer dizer, tudo coisa de elite, que o povo não quer isso, o povo quer comer, quer comida, quer trabalho, né? Então eu acho que aqui também há uma ausência de povo brasileiro, do povo que sai de manhã para trabalhar, lutando, esperando dias melhores, sabe? Acho que falta isso aqui, assim, ao meu ver. Assim. Graça, por favor. Eu achei interessante essa parte aqui, que ele pergunta: quem são esses homens que se juntaram para fazer isso aqui? Cadê essas? Quem são eles? Não pergunta cadê, onde estão? Quem são esses homens? O que fizeram? Nesse momento aqui aparecem pessoas que construíram alguma coisa. Por que se juntaram? Qual a razão de seus sofrimentos? Está demonstrando aqui problemas de desigualdade, de participação ativa nas coisas, no bolo da economia, da divisão da riqueza. Obrigado, graças. Silvia. Que o Brasil não nos quer, né? Está farto de nós, né? Não, o nosso Brasil é no outro mundo, este não é o Brasil. Então, essa coisa que a gente quer, o Brasil não nos quer, mas nós queremos o Brasil está farto de nós. Quem somos nós aqui? Achei interessante essa posição que é. Enigmático, né? E o verso final, então, é... Isso, e o verso final, né? O Brasil existe. Pluma, por favor. Esqueci o nome. Graça. Não, só lembrando, quando ele menciona um motivo, né, pelo qual os brasileiros se juntaram, ele está dizendo antes, é difícil de compreender o motivo. Se bem que seja difícil compreender por que motivo eles se ajuntaram. Não. E ele diz ainda assim, com tanta coisa no coração da gente, né? Com tanta coisa guardada aí, sabe? Se bem que talvez o segredo dessa estrofe esteja no segundo verso. Tanto oceano. Pois tanta coisa. Oceano. E tanta solidão. No próprio coração. O oceano não é apenas o acidente geográfico. O oceano é o tráfico de guerra. Isso. Onde é o tráfico, assim. Tanto oceano e tanta solidão. Luísa, por favor. A dimensão da história está agora na primeira estrofe. E chave irônica. Sem dúvida. É outra coisa. Descobrir, colonizar. É outro capítulo dentro das nossas leituras. Esse poema é outra coisa. Luísa, se quiser, por favor. Eu estava pensando nessa estrofe final, né? Precisamos esquecer o Brasil. Quer dizer, precisamos encontrar talvez um outro Brasil. Ou aqui, ele está dormindo, coitado, né? Precisamos. Tem várias restrições irônicas ao hino nacional, não é? Vários momentos em que ele ironicamente alude ao hino nacional. Isso aí.
Você falou que você é majestoso, não sem limites, então despropositado. Isso. Tem tudo a ver com o hino, né? Na verdade, é um poema bem irônico, né, para mim, na minha opinião, que vai, assim, de certa forma, desmistificando algumas coisas que a gente entende como Brasil. Só que, realmente, de forma muito irônica, e é uma coisa que me deixa um pouco intrigada aqui. Por que ele fala só das mulheres na segunda estrofe? O que faremos enquanto franceses, alemães, garçonetes, sírias? Não sei se ele tem uma intenção específica. Chegando os imigrantes, não é isso? Sim, por que só as mulheres? E no final, realmente, a última, tão majestoso, tão sem limites, vai lembrar muito realmente o nosso hino, né? Tão majestoso, tão sem limites, tão glorioso, e para esquecer esse Brasil. Mas por que as mulheres eu gostei? No sentido da farra, eu acho que da coisa do Brasil luminoso, do Brasil erótico, do Brasil que do Brasil que tem a farra mesmo. Ele não tem essa fama, infelizmente, para fora, que aqui é um paraíso sexual, aí todo mundo vem pode ser, né, que a gente não sabe, pode ser que eles estejam pensando nisso aí. Agora, João, você falou do oceano, que do oceano que tem a ver com o tráfico negreiro. Descobriram agora que tem um navio de tráfico negreiro foi encontrado em Angra. Acharam peças desse navio, estão ainda pesquisando, e foi naufragado de escravos. Navio que veio do tráfico negreiro, que sofreu um naufrágio. Ia para cá pro Salão, mas ele ficou em Angra. Ele afundou em Angra. Professora? Sim, eu estava pensando sobre a identidade do Brasil. O que é Brasil? O que são os brasileiros? Porque nós estamos pensando em traduzir o livro da Ribeiro, né? O povo brasileiro para o chinês. Por isso, acho que para o chinês é difícil entender quando nós falamos sobre o Brasil. Nós falamos mais sobre a América Latina. Mas a América Latina sem o Brasil não existe a América Latina, né? E na China faltamos muito para o conhecimento sobre o povo brasileiro, vamos dizer assim, sobre essa identidade do Brasil. Porque não conhecemos muito, assim, mas conhecemos mais sobre uma parte negativa do Brasil. Esse processo de colonização, por exemplo. No Brasil, hoje em dia, acho que não conhecemos muito. Por isso, eu pensando sobre a identidade do Brasil. Mas vocês conhecem a escravidão? Se vocês sabem, tem essa noção que vocês têm? Sabemos uma parte, mas em geral faltamos conhecimento sobre o Brasil. Eu tenho uma coisa, João, que eu, pegando, você citou Darcy Ribeiro e estava com essa questão da... Aí eu estava lembrando da passagem do povo brasileiro, que é que não vinham mulheres brancas nos navios de Portugal para cá. Então, talvez isso explique essas mulheres russas, alemãs, etc. Outras nacionalidades, né? Porque, na verdade... Até que começaram a solicitar. Era um fetiche, né? Porque não tinha aqui. É o tema do romance da Almirante Desmundo. Das mulheres brancas que vêm para... Bom, eu queria chamar a atenção porque essa realidade dessas mulheres brancas, eu sou nordestina, não tem nada a ver. Dessa chegada de mulheres e não sei o que lá, não tem nada a ver. O negócio era aqui na capital do Rio, na capital do Império. É outro Brasil lá para cima. Não tem nada disso. Lá é a mulata, é a mulher branca pobre, entendeu? Não tem nada de mulher branca, assim, de estrangeiras. Servindo a esse objetivo que a gente já sabe qual é, né? Não é isso. O negócio lá, o que dita a realidade lá é a pobreza. Pode ser emprego pela pobreza. Muito diferente daqui. Interessante. Pode ser. Obrigado, Pedro. Então, vamos lá então. Vamos, João. Como sempre, muito obrigado pelos comentários. E vamos ler o texto, como sempre, bem modestamente. Porque aqui, esse poema, eu considero esse poema... Eu quero escrever um pequeno livro.
vai ser tão pequeno. Mas ele é inteiramente inspirado nesse poema, que esse poema me observa já há pelo menos 15 anos. E hoje eu trabalho assim, eu trabalho a vida inteira com alguns textos. Aí junta com Querelas do Brasil, que você também justamente. que ia fazer. Não, mas é parte. Pois é. Então vamos lá. Precisamos descobrir o Brasil. Exclamação. Esse primeiro verso já é absolutamente excepcional. Porque um hino, ele não se presta à descoberta, mas à celebração. E só se celebra o que já se conhece. Só se celebra o que já é, pela própria natureza, por si mesmo. A exclamação no final desse verso vale todo um ensaio, vale um livro. Então, hino nacional, precisamos descobrir o Brasil. Não pode haver hino. Não existe hino da descoberta. Porque não foi descoberto ainda, então. Foi invasão. O hino é sempre a celebração. O hino nacional é a celebração ou de um acontecimento ou de um traço que define uma essência. A guerra contra os japoneses. A independência do Brasil. Mas o hino nacional que principia pela exortação à descoberta do que não há, nenhum Brasil existe. Não pode haver hino. Então, na verdade, o hino nacional do Carlos Drummond de Andrade ele é uma espécie de anti-hino. E ele se relaciona com boa parte da poesia brasileira e com o hino nacional mesmo. Porque o Brasil, ele não é revelado pela natureza. É a primeira vez em que a natureza, na verdade, é um obstáculo a ser superado. Isso na literatura brasileira, de maneira pela primeira vez, explode Euclides da Cunha. Quando ele trabalha com a Amazônia, ele fala: Amazônia, o homem entra na floresta, é um estrangeiro na própria terra. Aliás, Euclides da Cunha, o texto dele é uma coisa realmente que é empolgante. Às vezes excessivo, mas há frases definitivas. O brasileiro pisa na Amazônia, é um estrangeiro na própria terra. A Amazônia diz, o rio Amazonas, diz o Euclides da Cunha, é o paradoxo do Brasil que não há. O rio, que de todos o que mais nos define, ele leva, arrasta na sua correnteza porções inteiras do território para criar países que não há em outros. O rio Amazonas é tão caudaloso e tão poderoso nas suas margens que as margens arrastam, as águas arrastam a terra e constroem ilhas artificiais longe do Brasil. O rio Amazonas, diz então, o mais brasileiro dos rios é aquele que mais sequestra a terra do país. É absolutamente genial. Como percepção e como texto, não é? É extraordinário. Então, o Brasil está escondido atrás das florestas. Pela primeira vez, alguém tem a coragem de dizer que o Brasil não é definido pela natureza, antes o contrário. E agora vem uma ironia deliciosa. O Brasil, então, é metonimicamente visto como um sujeito, tem a água dos rios pelo meio, ou seja, o Brasil está quase afogado pela água. O Brasil está dormindo, coitado. Precisamos colonizar o Brasil. Com a água dos rios do meio, eu tinha entendido que os rios estão, a vazão está baixa. Não, eu tinha entendido que, como está escondido, o Brasil está escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio. Das florestas. Eu acho que eu pensei na representação geográfica, na fotografia de cima. Exatamente. Você tem a floresta, e por baixo da floresta, você tem, e aí no meio então. Tá bom. O mais importante é que ele está escondido atrás das florestas. Ele não é revelado pela natureza, ele está escondido por ela. É no meio das florestas. Agora, os próximos 3 estrofes. Essa aqui é uma denúncia forte. As próximas 3 estrofes são perturbadoras. Comecemos pela terceira. Precisamos educar o Brasil. Aqui quase todos são professores, não é isso? O que é educação? É um processo de quê? Formação. De formação.
é longo, não é? É incerto. Sim. Você pode ver, é incerto. Você ingressa no mestrado, são 2 anos, doutorado são 4. Você tem absoluta certeza que ao final desses 6 anos você está formado? Pronto para ser professor universitário? Você pode estar, mas você tem absoluta certeza? É um processo longo de formação. Por exemplo, na minha concepção de intelectual, eu me considero um eterno estudante. Eu acho que eu estou sempre estudando, eu estudo 24 horas por dia. Quem me conhece sabe. Eu sempre parto do princípio, eu tenho uma ética de aluno de primeiro ano. Eu sou feliz, tenho 58 anos, sou quase sexagenário. Mas a minha ética é de aluno de primeiro ano. Eu quero sempre aprender, eu quero sempre estudar. Eu não estou formado. É um processo longo. Precisamos educar o Brasil. Ponto. Compraremos professores e livros. Ou seja, é genial. Em lugar de formar, você compra. De igual modo, para colonizar o Brasil, é preciso não ter brasileiro nenhum. Importaremos franceses. Muito louras de pele macia. Alemães gordas, russas nostálgicas. E virão sírias fidelíssimas, normalmente desprezadas japoneses. Não se despreza ninguém, desde que não seja brasileiro. Não sendo brasileiro, está ótimo para colonizar o Brasil. Mas nós vamos saber o porquê depois, porque não existe brasileiro, mas vamos chegar lá. Compraremos professores e livros. Assimilaremos finas culturas, abriremos dancings e subvencionaremos as elites. A professora Ana falou do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro tem um ensaio chamado Sobre o Óbvio, que isso valeria muito a pena traduzir para o chinês. É um ensaio para as 20 páginas, em que é uma ironia. Ele diz: é preciso no Brasil recordar as obviedades o tempo todo. Então ele diz assim: no século, Horaci Nogueira, que é um sociólogo paulista fundamental, que foi o primeiro a fazer uma diferença importantíssima entre o racismo brasileiro e o norte-americano. Ele dizia que o racismo norte-americano é o racismo que apela ao sangue. Pela gota de sangue. E o racismo brasileiro é da aparência, pelo tipo. Horaci Nogueira, fundamental Horaci Nogueira. Horaci Nogueira descobriu um documento da vila de Itapetinga, em São Paulo, no século XIX, em que eles pediam de maneira insistente a Dom Pedro II para abrir uma escola na vila. Ótimo, uma escola para o povo? Não, eles esclareciam. É que os filhos das elites poderiam ser bons políticos, mas se não sabem ler e escrever, não podem ser vereadores. Ou seja, eles pediam escola, não era para formar o povo, era para que a elite aprendesse a ler e escrever e pudesse ocupar cargo político. Então, o fracasso escolar no Brasil não é um caso de incompetência ou de má gestão do Estado, é um projeto. Compraremos professores e livros. Eu fiquei pensando, lendo agora sobre decolonialidade, se esse compraremos professores não é a gente comprar teóricos europeus, que é a maioria que a gente mas chama olha, de... 1900, qual é, ótima observação, Karina, que eu ia chegar aí. Ótimo. Ótima observação. Qual é o ano de publicação do poema? É no livro Brejo das Almas. Qual é o ano? 34. O que aconteceu em 1964 no Brasil? Revolução. Muitos professores foram comprados em 1934. Fundação da USP. A USP é criada em 1934. Como a USP é fundada? É a família Mesquita do estado de São Paulo, o Paulo Prado, o Antônio Prado, que era prefeito de São Paulo. São Paulo perde a Revolução Constitucionalista de 1932. Aviões bombardeiam São Paulo. São Paulo perde tudo, Vargas reforça o seu poder. A USP é criada em 1934 como um projeto da elite conservadora paulista para retomar o poder em outra escala. E, de fato, os paulistas têm o poder, com o Fernando Henrique Cardoso e com o Lula. É paulista. A USP e o sindicato. São paulistas que estão no poder. Há muito tempo. Houve intervalos, são paulistas que estão no poder. Mas como é que foi fundada a USP? Não havia professores no Brasil universitários. Missões foram. Então, e decidiu-se assim, para as humanidades, sobretudo franceses, não alemães nem italianos, pelo nazifascismo. Para as ciências, problema nenhum.
Então veio para o Brasil a missão francesa. Veio, por exemplo, o Claude Lévi-Strauss, era professor de liceu de filosofia em Paris, mas queria ver um antropólogo. A verdadeira antropóloga não era ele, era a esposa, a Dinah Lévi-Strauss, que criou uma sociedade de etnologia com o Mário de Andrade, e o primeiro manual de etnologia do Brasil é escrito pelo Mário de Andrade com a Dinah Lévi-Strauss, que era a estrela do casal. Não era o Claude Lévi-Strauss. O Claude Lévi-Strauss torna-se antropólogo no Brasil, porque a Dinah Lévi-Strauss organiza uma excursão ao interior do Brasil e conhece os bororós e os Nhambiquara. E ele começa então a sua carreira como antropólogo. Agora, brilhantíssimo. Já no primeiro artigo do Lévi-Strauss, o mundo inteiro parou e disse: mas quem é esse homem? Que já era um artigo absolutamente brilhante. Ele mesmo que escreveu foi a mulher. Vamos manter o bom senso. Vamos manter o bom senso. Por exemplo, literatura italiana no Brasil teve como professor Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti deu aula na USP. O Fernando Rodelli deu aula na USP. Então, o Roger Bastiga. E ficou muito tempo. Então, compraremos professores e livros. De fato, 1934 foi isso que aconteceu. É incrível, não é? Agora, cada brasileiro terá a sua casa, com fogão e aquecedor elétrico. Piscina, não. Calma, piscina. Salão para conferências científicas e cuidaremos do estado técnico. Evidentemente isso não é Brasil. Veja, em 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, ocorre um fato muito importante, que é a abertura dos portos. Que foi a contrapartida que a coroa inglesa exigiu para conduzir a corte em segurança nos mares, em segurança para o Rio de Janeiro. Não era uma abertura dos portos, porque havia uma isenção de taxas de impostos para a Inglaterra. Então você lê, por exemplo, Oliveira Lima, os historiadores do período. No Brasil, em 1808, as pessoas compravam trenó, casaco de lã, tudo que sobrava da Inglaterra foi vendido no Brasil. Cada brasileiro terá a sua casa, em 1934, com fogão e aquecedor elétricos, piscina, salão para conferências científicas, e cuidaremos do estado técnico. E é claro que é irônico, porque isso não é país algum. O Brasil certamente não é. Eu ia fazer uma observação, João, claro, que eu acho que é óbvio, porque também eu acho que ele tem cometido alguns pecados de acronismo, né, que ele está cobrando de alguém que escreveu em 40 ao pensamento de 2020. Mas eu acho muito interessante que ele fala de uma série de mulheres e depois ele fala brasileiros só. É claro que ele não vai fazer brasileiras e brasileiros, não é disso que eu estou falando. Mas em momento nenhum tem uma mulher brasileira. Né? Porque nesse caso o poema seria de José Sarney e nós não lemos brasileiro. Não, claro. Eu achei muito interessante que vem a alemã, russa, etc. Aí depois o brasileiro vai ter. A próxima estrofe é bastante irônica, é claro. E os incríveis João Pessoa se refere à Revolução de 30. O João Pessoa era o candidato a vice-presidente na chapa do Getúlio Vargas. Eles perderam para o Júlio Prestes. O Getúlio Vargas era reticente em relação à Revolução. O João Pessoa é assassinado na Paraíba em 1930 por motivo sentimental, não por motivo político, mas o cadáver do João Pessoa produz a Revolução de Outubro de 1930. O João Pessoa tem tudo menos incrível. A penúltima estrofe prepara a última, que eu acho uma estrofe que ainda hoje, realmente, para mim, é absolutamente vale por tudo que não se escreveu neste país. Precisamos adorar o Brasil. Descobrir, educar, louvar, adorar. O amor de novo, né? Se bem que seja difícil caber tanto oceano e tanta solidão. No pobre coração já cheio de compromissos. Solidão, há um poema do Olavo Bilac chamado Música Brasileira, de 1917, que é muito impressionante.
como nós pensamos em música brasileira hoje, professor Leonardo, quando se pensa em música brasileira na China, o que se pensa? De fato, nós não conhecemos muito música brasileira. Mas se pensa em uma música alegre, não é? Ritmo. Samba mesmo. Isso. Samba muito. Música brasileira, depois procurem do Olavo Bilac o poema Música Brasileira de 1917. A música brasileira para o Olavo Bilac é o fado. Ele diz, é um encontro triste, é um encontro de 3 flores tristes. Quero me matar. Quais são as 3 flores tristes? São 3 solidões, diz o Bilac no poema. O indígena que perde a terra, o escravizado que perde o corpo, o português que perde a pátria. 1917, o Brasil é triste, porque a miscigenação produz não um povo, um arremedo de. A miscigenação só se torna valorizada no Brasil pelos modernistas no final da década de 20, mas sobretudo na década de 30. Na década de 30, por muito tempo, a miscigenação foi vista no Brasil como a produção da nossa decadência. A eugenia no Brasil teve enorme importância. Enorme importância. Monteiro Lobato era um defensor público da eugenia. Mas não só ele. E a música brasileira era triste. Por que era triste? Porque o povo era triste. E por que o povo era triste? Porque era mestiço. E porque era o resultado de 3 solidões. Se bem que seja difícil caber tanto oceano e tanta solidão. Aqui há toda a história brasileira. Em duas palavras, oceano, solidão. Há toda a história do Brasil. Há um livro que eu recomendo muito, do Luiz Felipe de Alencastro, chamado Trato dos Viventes, que é sobre a formação do Brasil e a escravidão. Olha o subtítulo. A formação do Brasil no Atlântico Sul. Ora, como é que um país pode se formar no mar, esse território instável por definição? É porque é uma triangulação. Europa, Nordeste, África, sobretudo Angola. O Brasil se forma no Atlântico Sul porque o Brasil é resultado dessas transações transnacionais que envolvem a transferência. Não houve nenhum outro lugar no mundo em que tantos corpos escravizados foram deslocados da sua origem para outro local como no Brasil. Então, oceano e solidão são 2 palavras fundamentais neste poema. Aqui toda a história retorna. Se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens. Por que motivo eles se juntaram? Porque para criar um país não foi. Porque o país não foi criado. Para ter uma nação não foi. Porque não há projeto de nação. E qual a razão do seu sofrimento? Porque de fato toda a história de um país, toda a história de uma nação, já dizia o Ernest Renan, no século XIX, uma nação é feita nem tanto daquilo que se recorda quanto daquilo que se esquece. E o que se esquece em boa medida são as exclusões, os sofrimentos. Mas há algo que se deve lembrar. E não há nação que não tenha atrás de si a história de um sofrimento, de uma guerra que se perdeu, de uma resistência. É muito difícil imaginar uma nação cujas margens sejam plácidas. O mito de origem de uma nação não envolve margens plácidas, muito menos o impacto do Colosso. Tá certo? 2 palavras. O Drummond é um poeta excepcional. É realmente impressionante como o Drummond dominava a carpintaria poética. É muito impressionante. Olha que estrofe. Precisamos adorar o Brasil. Mas recordem do que dizia a Diotima do que é o amor. Só se ama aquilo que não se tem. Precisamos adorar o Brasil. Se bem que seja difícil caber tanto oceano e tanta solidão no pobre coração já cheio de compromissos. Se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens. Por que motivo eles se juntaram e qual a razão do seu sofrimento? Porque se esses sofrimentos todos não criaram um país, não formaram uma nação, por que tanto sofrimento? Mas não vieram explorar, gente? Por que tanto sofrimento? O que veio agora então é uma reflexão tão poderosa. Poucas pessoas chegaram tão longe. Porque então, precisamos descobrir. Mas não há nada para descobrir. Porque
está escondido atrás das florestas. E quando se descobre, é só com francesa, russa comprar livro, casa com fogão, aquecedor elétrico na década de 30 no Brasil. Não tem nem instalação elétrica no Brasil, na década de 30 não há eletrificação em todo o país. Em 2020 não há, Então precisamos descobrir, mas não há o que descobrir. Então precisamos educar. Compra-se educação. Porque não há povo para se formar. Precisamos louvar. Mas o que há para louvar os incríveis João Pessoas? Os inenarráveis Amazonas? Esses lugares comuns que não dizem nada? Precisamos adorar. Precisamos esquecer. Precisamos. E agora, pela primeira vez, o verbo se repete, enfatizando o que de fato é necessário. É muito bom, pô, é extraordinário, não é? É realmente... Precisamos esquecer o Brasil, tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado. Por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão do seu sofrimento? É um enorme despropósito esse país, este é um enorme despropósito. Ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer. Está farto de nós. Nosso Brasil no outro mundo. Este não é o Brasil. Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? A pergunta final é dilacerante. Porque se poderia entender quando se diz nenhum Brasil existe, que o que não há é o Brasil oficial. O Brasil impávido colosso, o Brasil gigante pela própria natureza, o Brasil das palmeiras, o Brasil... Haveria então, eu acho que você disse, eu acho que Karina disse, haveria um Brasil oficial, este não existe. Mas em oposição a este Brasil oficial, haveria outro, o Brasil real, que a Graça e a Karina mencionaram. Isto é, haveria um povo muito superior, que é a tese do Darcy Ribeiro. Haveria um povo muito superior ao país. Haveria um povo à espera de um país que não há, mas que ele poderia formar. É o que o Darcy Ribeiro chama, na teoria do Brasil, um povo novo. Mas o Drummond vai além de todos, ele diz algo com uma coragem enorme. Porque afirmar que nenhum Brasil existe não é nada. Pode ser apenas agora um lugar comum da esquerda, da cultura popular. O Brasil oficial não há, mas o povo, A pergunta, e acaso existirão os brasileiros? Essa é dilacerante, corta fundo. Porque se não há brasileiros, então o que há? Aqui eu acho que o Drummond acertou no alvo, e assumi isso que eu escrevi no livro, é que há no Brasil uma tradição que é o pensamento social brasileiro, que são os ensaios de reflexão sobre o Brasil, a tradição do Darcy Ribeiro, Sérgio Barcos, Gilberto Freire, todos falam dessa tradição. Mas o Drummond nos diz algo terrível, que nós precisamos radicalizar, é que de fato nenhum Brasil existe. Porque nunca houve um projeto de nação neste país. Nunca houve. E a razão pela qual o Brasil nunca teve um projeto de educação continuada, por exemplo, professor, quando eu estive na China agora, a terceira vez que eu fui à China, mas quando eu passei agora 30 dias em Hunan, eu fiquei muito impressionado com a... E não vamos discutir política aqui, não é isso que eu estou falando. Eu fiquei muito impressionado como existe um projeto educacional do governo chinês para a China para as próximas décadas. Há um projeto. Por exemplo, Hunan, a Universidade Normal de Hunan, faz parte do projeto China 2035. Agora, Hunan tem 3 universidades. A Universidade Normal de Hunan, a Universidade de Hunan, como se chama a outra? É Metropolitana de Hunan. Cada uma delas faz parte de um projeto. Porque a Universidade Metropolitana é técnica. A Normal de Hunan, como é normal, é sobretudo voltada para a humanidade e para formar professores. A Universidade de Hunan tem muita medicina. Cada uma dessas universidades está escrito na rua. Você anda assim, eu ando a cidade inteira e tem um momento na cidade, em frente a uma universidade, que tem um painel enorme com a descrição do início da universidade. Por exemplo, a Universidade de Hunan teve origem no século XIII, numa academia.
É impressionante que depois da Revolução tornou-se a Universidade Ronan a uma linha de continuidade. E o projeto, então, cada universidade participa de um projeto. A Universidade Normal de Ronan, o projeto é China 2035 e se envolve um certo volume de dinheiro alocado, metas específicas que são checadas a cada período, para saber se as metas foram cumpridas. Simples muito assim. parecido com a gente. Simples assim. Mas quando os Estados Unidos se tornaram uma grande potência na década de 60, a grande potência do mundo na década de 60, isso só foi possível. Porque quando há a Segunda Guerra Mundial, há o êxodo dos intelectuais, a Universidade Americana recebe a todo mundo. Todos foram para os Estados Unidos. Adorno, Horkheimer, Marcuse, o Irving Panofsky, na área. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foram Einstein, Princeton, Oppenheimer, alguns nazistas foram levados em segredo para os Estados Unidos, protegidos para desenvolver ciência americana. Quando os russos colocaram o Gagarin, o primeiro homem na órbita do espaço, o Kennedy fez um discurso dizendo: nós colocaremos, não vou lembrar agora a quantia, era uma coisa inacreditável, assim, 10% do PIB, porque vamos chegar à Lua primeiro. Quando os tigres asiáticos, quando o Japão emerge na década de 70 e 80, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi humilhado, não podia ter exército. O que fez o governo japonês? Fez um plano de educação para as próximas décadas. Da década de 80, e vocês são muito jovens, na década de 80 tudo era japonês, como hoje tudo é chinês, tudo era japonês. Na década de 90 surgem os tigres asiáticos, especialmente Singapura e Coreia do Sul. O que fez Singapura e Coreia do Sul? Fizeram um plano de educação para décadas. Na Coreia do Sul, sabe o que? Eu fico até arrepiado. Você sabe quem é a estrela em Singapura? As estrelas do YouTube de Singapura? Professores como eu. Professor em Singapura é estrela. Tem 2, 3, 4 milhões de seguidores. Mas todos querem ser professores. A China hoje é uma potência econômica. Professor, o que a China fez há 30 anos atrás? Qual foi a decisão do Partido Comunista Chinês? Plano quinquenal. Educação, 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 educação. Não é verdade? Ninguém compra livro, ninguém compra professor. Então... Educação, não é não, assim, eu também dou aulas de história, né? Cada país tem a sua história. Por isso, sem conhecer a história de um país, você não tem como entender o país hoje em dia. No caso da China, nós passamos períodos difíceis, nesses 50 anos, né? Também passamos um período de dizemos, revolução cultural. Aqui no Brasil você tem essa ditadura, né? Nós também, durante esses 10 anos, também foi abandonado elenco. Na China nós chamamos de Gaokao. Nós temos a maior comunidade do Gaokao, o Brasil tem o segundo, né? Mas depois de 1978, começamos essa abertura e reforma. Por isso, começamos a investir na educação. Começamos esse cálculo de novo. Por isso, depois de 40 anos investindo na educação, 40 anos, acho que chega muito. 40 anos, 4 décadas. Para inovação, para tecnologia. Por isso, hoje em dia, chineses somos muito orgulhosos. Passamos por um período muito difícil. Quando éramos crianças, éramos muito pobres. Mas, de qualquer maneira, temos essa tradição. Desde Confúcio, nós temos esse investimento na educação. Toda a família trabalha para a educação dos filhos. Essa é a faculdade de França. Isso faz uma diferença enorme. Imagina isso em 40 anos. Pois é. Então, o fato, e talvez uma das coisas mais difíceis, que deve ser reconhecido que eu espero que mude, um dos maiores problemas dos governos progressistas no Brasil é que não houve jamais um projeto educacional similar a isso. Nunca houve. Nos melhores anos do governo Lula, nunca. O que eu chamo de projeto? Eu quero dizer o seguinte: passar uma lei que obrigue o governo federal, o governo estadual, o governo municipal a aplicarem de 5 a 8% do PIB em educação, aumentando o salário do professor, investindo na formação, na escola integral. E se por acaso não seguir,
que perca o mandato. É isso. Mas isso tem que ser uma decisão política, porque nesses países foi assim. Isso não pode ficar, não pode ser uma decisão do governo, isso tem que ser uma política de Estado. 8% do PIB, se o Brasil colocasse 8% do PIB em educação, em todos os níveis, como uma cláusula pétrea da Constituição. É isso, proposta de emenda constitucional. Cláusula pétrea. Aumento salarial dos professores de 200%. Sim. Escola integral. Os políticos do Centrão querem controlar o Fundeb para poder se corromper, para poder desviar esses fundos. Posso propor algo? Duas áreas nas quais mais tem corrupção, saúde e educação. Deixa eu fazer uma proposta. Eles já colocaram lá fora para a gente um pãozinho de queijo, um café. Eu vou propor uma coisa. Eu vou ler o poema da Márcia Vaina Cambeba e nós vamos retomar esse poema no próximo encontro. Então é um poema muito bom. Eu vou só ler e nós continuamos a conversa tomando café com pão de queijo. Pode ser? Índio eu não sou. E continuamos lá fora falando sobre esse poema. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido quero levar um erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou. E no desejo de as índios chegar, com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou. Meu grito na mata ecoou. Meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Caravela portou bem ali. Eu vi um homem branco subir. Na minha uca me escondi. Ele veio sem permissão, com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos uma missão: dizimar para a civilização. Isso é um verso muito forte. Índio eu não sou. Sou Cambeba, sou Tembé. Sou Cocama, sou Sataré. Sou Guarani, sou Araueté. Sou Ticuna, sou Suruí. Sou Tupinambá, sou Pataxó. Sou Terena, sou Tucano. Resisto com raça e fé. Esse poema tem uns aspectos muito importantes que eu proponho retomar no próximo encontro. Pode ser? A gente não pode ficar. Então, agora continuamos falando sobre esse poema, tomando café com pãozinho de queijo. E muito obrigado pela presença e pela participação.